Em 1743, um cartógrafo português partiu para o interior do Brasil com 12 homens e a ordem de mapear território desconhecido. 40 dias depois, voltou sozinho, sem os 12 homens, sem memória do que havia acontecido, mas com algo que ninguém conseguia explicar: mapas. 17 folhas de pergaminho cobertas de traços precisos, escalas corretas, toponímias em uma língua que nenhum linguista da coroa conseguiu identificar. Mapas de uma cidade que ninguém havia construído e que, segundo as coordenadas, ficava exatamente no meio do sertão brasileiro. A coroa portuguesa classificou os mapas como secretos, mandou 3 expedições para verificar as coordenadas. Nenhuma voltou, e o cartógrafo, um homem chamado Diogo Ferreira da Costa, passou os últimos 22 anos de sua vida num mosteiro nos arredores de Lisboa, sem falar com ninguém, desenhando sem parar. Sempre a mesma cidade, sempre os mesmos traços, como se tentasse terminar algo que havia começado naqueles 40 dias que não lembrava. Lisboa, 1741. O Reino de Portugal está na ressaca do terremoto que ainda está por vir. A cidade toda construída sobre uma prosperidade que veio do Brasil, do ouro de Minas, dos diamantes de Diamantina, do açúcar do Nordeste. A coroa precisa de mapas, sempre precisa de mapas. O território brasileiro é vastíssimo, mal compreendido, cheio de regiões que existem apenas como rumores e relatos de bandeirantes que voltaram ou que não voltaram. Diogo Ferreira da Costa tinha 41 anos e uma reputação construída em Angola e no Maranhão, 2 territórios hostis que ele havia mapeado com uma precisão que impressionava os engenheiros militares da coroa. Era metódico, resistente e tinha aquela qualidade rara nos cartógrafos de campo. Sabia quando confiar nos instrumentos e quando confiar nos pés. Havia sobrevivido à malária, a ataques de índios, a motins de tripulação. Era exatamente o tipo de homem que se mandava para lugares de onde não se sabia se a pessoa voltaria. A encomenda veio diretamente do Conselho Ultramarino, uma área específica do interior, a região entre os rios São Francisco e Tocantins, no que hoje seria o Cerrado do Brasil Central. Havia rumores de ouro. Havia rumores de uma comunidade indígena de porte incomum. Havia, segundo um relato de um bandeirante que havia chegado meio louco a Goiás 2 anos antes, algo mais. Uma cidade no meio do nada, com ruas, com casas de pedra, com gente que não é índio e não é branco, com uma torre no centro que faz barulho à noite. O Conselho Ultramarino queria saber se aquilo existia. Se existia, queria saber de quem era. E se fosse de alguém, queria um mapa preciso o suficiente para chegar lá com tropas. Diogo aceitou. Partiu de Salvador em março de 1743 com 12 homens, 8 soldados, 2 guias índios da tribo Caiapó, um padre e um assistente cartógrafo de 22 anos, chamado Manuel. Levaram instrumentos de medição, suprimentos para 3 meses, e cavalos que logo se tornariam inúteis no terreno da Caatinga e do Cerrado. O último registro do grupo antes do desaparecimento é uma carta de Diogo para o Conselho, datada de 17 de maio de 1743, escrita de um arraial no interior de Goiás. Ele descrevia o avanço como lento, mas consistente. Dizia que os guias Caiapó haviam se recusado a continuar além de certo ponto, dizendo que havia um lugar à frente onde o chão lembra. Diogo interpretou como superstição e dispensou os 2 guias. Disse que seguiria com os 10 homens restantes. Essa foi a última comunicação. 40 dias depois, Diogo chegou sozinho ao arraial, sem os 10 homens, sem o padre, sem Manuel, com uma mochila cheia de pergaminhos e os olhos de alguém que havia visto algo que os olhos não foram feitos para ver. O comandante do arraial, um capitão chamado Rodrigues, escreveu um relatório detalhado do estado em que Diogo chegou. Estava fisicamente íntegro, sem ferimentos, sem sinais de doença, bem nutrido para alguém que havia passado 40 dias no sertão. Mas havia algo errado nos olhos. Rodrigues escreveu: ele olha para tudo como se estivesse vendo pela primeira vez, como uma criança, mas não com alegria, com aquela atenção assustada de quem está tentando reconhecer um mundo que deveria ser familiar, mas que de alguma forma não é mais. Diogo não sabia onde havia estado. Não sabia o que havia acontecido com os outros homens. Não sabia como havia chegado ao arraial. Disse que havia simplesmente caminhado, sem saber para onde, e chegado.
Quando perguntavam sobre os 40 dias, ele ficava em silêncio por um longo momento e depois dizia: "Não me lembro de nenhum dia. Lembro de chegar, lembro de partir. O meio não está lá." Mas os mapas estavam, 17 folhas de pergaminho, cobertas de traços minuciosos na caligrafia inconfundível de Diogo, a mesma mão que havia mapeado Angola e o Maranhão. Os engenheiros do Conselho Ultramarino que analisaram os mapas ficaram impressionados com a precisão técnica, escalas corretas, pontos cardeais precisos, curvas de nível representadas com uma sofisticação que estava à frente do que era padrão na cartografia portuguesa da época. Mas o que os mapas mostravam era impossível. Uma cidade, não uma aldeia, não um arraial, uma cidade, com ruas dispostas em grade regular, praças, o que pareciam ser edifícios públicos de porte considerável. No centro, uma estrutura circular de grandes dimensões, com o que os engenheiros interpretaram como uma torre ou coluna central. Ao redor da cidade, uma muralha não de madeira, mas de pedra, representada com achuras que indicavam espessura e altura substanciais. As coordenadas eram precisas. Apontavam para uma região do cerrado que as expedições anteriores haviam descrito como completamente vazia, nenhum rio de porte, nenhuma formação rochosa relevante, nenhuma indicação de habitação humana de qualquer tipo. E havia a língua. Os topônimos nos mapas, os nomes das ruas, das praças, da estrutura central, estavam escritos em uma língua que ninguém do Conselho Ultramarino reconheceu. Não era português. Não era nenhuma língua indígena conhecida. Não era latim, espanhol, francês, árabe ou qualquer outra língua com que os linguistas da coroa tivessem familiaridade. Era uma língua nova, ou uma língua muito antiga, ou uma língua que não deveria existir no meio do cerrado brasileiro em 1743. O Conselho Ultramarino enviou a primeira expedição de verificação em 1744, 25 homens, liderados por um tenente-coronel experiente chamado Castelo Branco. Levaram uma cópia dos mapas de Diogo e instruções precisas para chegar às coordenadas indicadas. A expedição desapareceu. Nenhum homem voltou. Nenhum rastro foi encontrado. A segunda expedição, em 1746, tinha 40 homens e ordens mais cautelosas. Aproximar-se das coordenadas, observar de distância, não entrar em nenhuma estrutura sem autorização explícita, também desapareceu. Um único sobrevivente chegou a um vilarejo 6 semanas depois, um soldado de 19 anos chamado Afonso, em estado similar ao de Diogo, fisicamente íntegro, mentalmente ausente, sem memória dos últimos 30 dias. Morreu de febre 2 semanas depois, sem recuperar a memória. A terceira expedição, em 1749, foi a última. Desta vez, o Conselho mandou apenas 8 homens escolhidos pela resistência física e pela fé, segundo os documentos, como se houvesse uma suspeita crescente de que o problema não era logístico, mas de outra natureza. O padre que liderava o grupo era um jesuíta de reputação austera chamado Padre Inácio, que havia trabalhado em missões na Amazônia por 15 anos e que, segundo seus superiores, não acreditava em nada que não pudesse ver e tocar. Padre Inácio voltou sozinho, 4 semanas depois, em estado pior que os anteriores, não apenas sem memória, mas sem linguagem. Havia perdido completamente a capacidade de falar. Passou os últimos 12 anos de sua vida num convento em Lisboa, em silêncio absoluto, escrevendo sem parar em cadernos que os frades descreviam como ilegíveis não porque a letra fosse ruim, mas porque as palavras não eram de nenhum idioma que conhecemos. Após a terceira expedição, o Conselho Ultramarino lacrou todos os documentos relacionados ao caso e emitiu uma ordem interna que historiadores encontraram nos arquivos da Torre do Tombo apenas em 1932. Não mais expedições, não mais investigação. O território em questão deve ser tratado como inexistente nos registros oficiais. Qualquer referência futura deve ser suprimida. A cidade não existe. Os mapas são falsificação. O cartógrafo estava louco. Diogo Ferreira da Costa foi instalado no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, em 1744, um ano após seu retorno. Não era um prisioneiro, tecnicamente. Tinha um quarto, comida, liberdade para caminhar pelos jardins, mas não tinha permissão para deixar o mosteiro.
Não tinha acesso a instrumentos de cartografia profissionais, e os frades tinham instrução de registrar tudo o que ele dissesse e fizesse. Os registros dos frades sobreviveram. Foram encontrados por um historiador português na década de 1970 e parcialmente publicados numa revista acadêmica de história colonial. Eles descrevem um homem que era, na maior parte do tempo, completamente normal. Conversava, rezava, ajudava nas tarefas do mosteiro, tinha senso de humor, mas que em determinados momentos, geralmente ao entardecer, segundo os registros, entrava num estado diferente. Pegava qualquer material disponível, carvão, tinta, às vezes sangue das próprias palmas, e desenhava. Sempre a mesma cidade, sempre os mesmos traços, com uma urgência que os frades descreviam como não sua, como se a mão fosse guiada por outra vontade. Em 22 anos no mosteiro, Diogo produziu mais de 400 desenhos da cidade, todos consistentes entre si, todos com os mesmos topônimos na língua desconhecida, todos com a mesma estrutura circular no centro, a mesma muralha, as mesmas ruas em grade. Mas havia algo nos desenhos tardios, os feitos nos últimos 5 anos de vida, que não estava nos originais. Nos primeiros mapas, a cidade estava vazia, sem figuras humanas, sem animais, sem nenhuma indicação de ocupação além das estruturas. Nos desenhos tardios havia figuras, pequenas, esquemáticas, mas inconfundíveis pessoas nas ruas, agrupadas nas praças, em torno da estrutura central. E num dos últimos desenhos, feito 3 semanas antes de sua morte em 1765, havia uma figura que se destacava das outras, maior, no centro da estrutura circular, com o braço estendido apontando para fora do desenho, na direção do observador, como alguém que chama ou que avisa. Diogo morreu em novembro de 1765, aos 63 anos. O último registro dos frades, escrito no dia anterior à sua morte, diz: hoje, ele parou de desenhar pela primeira vez em anos. Ficou sentado à janela o dia todo, olhando para o horizonte. Quando perguntei o que via, ele disse apenas: eles estão chegando até aqui, já não precisam mais dos mapas. Os mapas originais de Diogo estão nos arquivos da Torre do Tombo, em Lisboa, classificados desde 1749 como documentos de valor histórico incerto, acesso restrito a pesquisadores credenciados. Em 2008, uma historiadora brasileira chamada Droma Renata Cavalcante obteve autorização para fotografar os documentos como parte de uma pesquisa sobre cartografia colonial. Ela publicou um artigo em 2011 com uma descoberta que passou amplamente despercebida. Quando as coordenadas dos mapas de Diogo são convertidas para o sistema de georreferenciamento moderno e sobrepostas a imagens de satélite da região, há uma anomalia. Uma formação no cerrado visível apenas em imagens de satélite de alta resolução, numa região de acesso extremamente difícil no atual estado do Tocantins, que tem uma geometria incomum, não natural. Quadricular, como se houvesse, sob a vegetação do cerrado, estruturas regulares enterradas. A doutora Cavalcante tentou organizar uma expedição para verificar in loco. Não conseguiu financiamento. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, avaliou o pedido e o recusou sem justificativa formal. A universidade onde ela lecionava arquivou o projeto. Em 2015, ela publicou uma nota de rodapé num segundo artigo não sobre os mapas de Diogo, mas sobre cartografia colonial em geral, onde mencionava que havia tentado acessar novamente os originais na Torre do Tombo e sido informada de que os documentos haviam sido transferidos para custódia especial e não estavam mais disponíveis para consulta. Custódia especial. As mesmas palavras do memorando da Operação Prato, as mesmas palavras de tantos outros arquivos que desaparecem quando alguém está chegando perto demais. Os guias Caiapó que haviam acompanhado Diogo disseram, quando dispensados, que havia um lugar à frente onde o chão lembra. É uma frase que não tem tradução direta na cosmologia Caiapó. A terra tem memória, assim como os rios e as pedras. Um lugar onde o chão lembra é um lugar onde algo aconteceu tão intensamente que o próprio solo carregou a marca. O que aconteceu na cidade que Diogo encontrou? Ninguém sabe. O que ele viu nos 40 dias que não lembrava? Ninguém sabe. O que foi feito dos 12 homens que partiram com ele? Ninguém sabe. O que as figuras nos desenhos tardios representam, quem são, o que fazem,
o que a figura central está apontando, ninguém sabe. Mas há uma coisa que os mapas mostram com clareza, em todos os 17 originais e em todos os 400 desenhos tardios. A cidade tem uma porta, uma abertura na muralha, voltada para o norte, sempre aberta, em todos os desenhos, como um convite permanente. Diogo disse, na véspera de morrer, que eles estavam chegando até aqui, que já não precisavam mais dos mapas, talvez porque já soubessem o caminho, ou talvez porque o caminho não seja mais geográfico, não seja uma questão de coordenadas e bússola, mas de algo mais difícil de medir e mais impossível de bloquear. Os guias Caiapó tinham razão. Há lugares onde o chão lembra, e quando o chão lembra com força suficiente, não importa o quanto você tente apagar os mapas, o lugar continua existindo, continua chamando, e a porta continua aberta.